Notem bem que eu quero dizer isto. Eu nunca me desiludo, porque não me iludo. Eu já disse mais de uma vez, eu não confio em ninguém. Eu confio no procedimento das pessoas. O procedimento, se até amanhã for um, assim eu o encararei. Se depois da manhã for outro, assim eu o encararei. Eu não estou falando a santos, estou falando a humanos, de níveis melhores, trabalhadores das verdades bíblicas ou divinas, verdadeiros predestinados já. Predestinados já. Vocês vão ouvir isso neste boletim. Predestinados, mas humanos. O moço rico chamou Jesus de bom e ele passou um pito no moço rico. Por que você me chama de bom? Bom só Deus o é. Encravado naquele T, que não era uma cruz, diante de todo aquele desespero, preso às 8:30 da noite no Jardim das Oliveiras, tudo até o Calvário, encravado lá, sem comer, sem beber e com todos os martírios pela frente, espirituais e morais, chegou a se sentir abandonado de Deus. Isto é uma lição de Deus para nós, vinda através dele, Jesus. Lembrando a condição divina do Espírito, indiscutível, mas lembrando a condição humana na carne, sofrendo o que pode acontecer conosco. Qualquer um de nós poderia estar no lugarzinho de Jesus. Porque eu falando aqui o que Jesus sofreu, que vocês leem no Novo Testamento, não é nem a quarta parte do que ele sofreu até lá. Não é a quarta parte que está escrito. De jeito nenhum. Então, qualquer um de nós poderia estar extrapolando da minha condição e a de Jesus, Jesus lá na cruz, depois de todo aquele martírio, aquele vidente colosso que ele era, encolheu, deixou de ser. E ele, na carne, se queixou do martírio. Eu sei o que aconteceu depois quando ele disse aquilo. Porque aí, de ordem divina, foi assim. Da parte de Deus, houve aquele trovão dizendo: ninguém encarna por ninguém, nem desencarna por ninguém. Agora é hora dele sair. Então, eu movimentei o que movimentei. E quero dizer também isso para vossos ouvidos. Ele não disse Eli, Eli, lama sabachthani, para dizer: Deus, você me abandonou. Ele me chamou. Eu tinha sido degolado 1 ano e meio antes dele ser crucificado, tá bom? E estava lá comandando todas as legiões mensageiras. Mas, de qualquer forma, se ele se queixasse de abandono por Deus ou de mim, ele estava totalmente certo. E qualquer um de nós talvez fizesse pior. Esta é a verdade. Então, naquela hora, eu convoquei tudo e fomos até ele para, com todo um poder eletromagnético mental, tirar a parte de sofrimento da carne e ficar ele o espírito vivo. Foi aí que ele disse para Maria: mãe, eis aí o teu filho, o João Evangelista. E disse para ele: filho, eis aí tua mãe. Que era para ele cuidar dela, porque ela foi
aos 74 anos, e ele consta que foi até quase 94 anos. E assim foi acontecendo o quanto ele fez e outros fizeram para com ela, a Maria. E daí, então, Jesus disse aquelas palavras que disse que todo mundo devia meditar sobre isso. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ficam falando por aí, Pai nosso que estás no céu, pondo Deus num território longe, para a padraiada por o diabo no outro território, e os clericalismos imundos mercadejando idolatrias e mentiras junto aos trouxas que compram mentiras e idolatrias, esta não existe. E quando dizem Santa Maria, Mãe de Deus, também nós nunca nos dissemos Deus, mas estafetas de Deus. Estas coisas eu tinha que dizer. E esta aqui que vou dizer que é a mais aguda de todos. Esta é a mais aguda de todos. E na pessoa de vocês que estão aqui, eu estou falando a quantos existam sobre a terra, agora, e para aquele terço que sobrar do dilúvio de fogo e da expulsão dos cabritos. Eu vou dizer isto a vocês, e na pessoa de vocês, a todos os que vierem, de agora em diante, até os que vierem a sobrar, constituído aquele terço depois do dilúvio de fogo e da expulsão dos cabritos. A Maria Madalena conta naquele livro Perdoa-te, tem 5 encarnações dela. Que assim que eu saí da carne de Jesus, a nossa turma se dividiu com dissensões, xingamentos, insultos, para com elas e entre outros, divisionismo, cada um querendo ser mais do que outro, de um modo tal, tudo se dissociando, dividindo, que eu e Jesus fomos buscar apóstolos. Jesus cercou Paulo reencarnado lá na estrada de Damasco. Eu fui procurar o Estevão, eu fui procurar outros, todos aqueles, o Matias, porque com a minha desencarnação decolada e com Jesus daquele jeito, muita gente da nossa roda, que não tinha 12, tinha muitas vezes mais do que 12, teve gente com cagaço tal que disse, se isso aconteceu com eles, e agora conosco? Olha, a gente correu tanto que o pedestrianista de hoje não alcançaria, acho. Eu espero desta humanidade, eu espero de vocês, quem mais e quem menos, dissensões, divisionismos, maledicências, que já há. Uma pessoa disse para mim, ontem, não irei mais às sessões de quarta-feira, por isso, porque se sentiu tal. Então eu contei tudinho. Essa pessoa é muito querida minha filha. Eu disse, não começa a dissensionar. Eu disse aquilo que ele disse lá mais de uma vez. Só que eu e Jesus fazemos uma coisa. Nós distinguimos entre os de Deus e os não de Deus. Porque em Deus, com a lei de Deus, luzes e glórias e amparo. Fora da lei de Deus, pranto e ranger de dentes, em qualquer sentido. Pode ser aqueles morticínios da África, aquelas tragédias dos 3 estados do Brasil, pode ser aquela seca lá da Austrália, pode ser essas... Estamos com 7 guerras no mundo agora entre
14 facções. Pode ser chagas, pode ser pragas, pode ser tuberculose, pode ser AIDS, pode ser dengue, pode ser cólera, pode ser qualquer coisa que ataque os dons de Deus, havendo aquela fronteira no meio para os de Deus. Então, eu fiz esta queridíssima pessoa ler o que está no boletim de Elias isto, chegando a dizer aí no boletim de Elias, veja só, para distingui-los de Deus, os fiéis a Deus, lendo a oração dos divinistas, pode merecer prodígios, milagres. Não está escrito? Lá no fim da poesia Deus não está escrito tudo aquilo? Não falhará uma vírgula das verdades bíblicas e proféticas. E nenhum traidor das verdades bíblicas e proféticas deixará de pagar até o último centavo. Digo, não está aí, filha, esta coisa bonita, distinguindo entre quem merece luzes e glória e quem merece punição, seja lá qual for? A minha linguagem é a mesma, apenas lá repetiu. E repetiu como estou dizendo aqui. Quem para quem, quando e por quê, e para o quê. Este é o grande problema. Mas não se esqueçam, vocês que me estão ouvindo aqui. A Maria Madalena, porque teve aquela infelicidade, que um nobre romano a desviou. E ela então ficou uma mulher da vida, uma prostituta, mas não de chinelo, de sapato alto, porque era muito grandina, porque era muito bonita. Porque foi um nobre romano que a desviou. Está bem? Então, só por esse caso, aquela gente toda dos nossos apóstolos, seguidores, já foram contra ela assim. E depois, entre eles, se dizendo um mais do que outro mais do que outro e tudo. Toda essa merdoca eu espero de vocês, no curso das encarnações, porque eu não sou trouxa. Jesus não é trouxa. Nós sabemos que muitos ficarão na linha. E muitos, por estes motivos e aqueles, vão sair da linha aqui, ali, ou acolá e por aí afora. Eu não me desiludo porque eu não me iludo. Eu sei o que são. São humanos. Tem gente na nossa roda que me acompanhou em encarnações preciosíssimas minhas. Foi gente preciosíssima minha. Olha, que da minha discipulagem como Krishna, o Arjuna está na carne. E outros estão na carne, todos fiéis a Deus e a mim e a Jesus. Mas também outros estiveram ao nosso lado na carne e depois fizeram coisas por um motivo ou outro, como o coitado do Judas fez aquilo, não porque ele quis, que ele nunca quis ser traidor. O Caifás disse, Jesus tem que morrer porque está tirando nossa freguesia. Eu chamo ele, falou, olha, eu estou com vocês, dou 30 denários para isso e aquilo, porque ele era o tesoureiro que guardava dinheiro para comprar comida nas andanças. É proibido ser tesoureiro de alguma coisa. Então, o Caifás disse, estou com vocês, disse aquilo, aquele outro. Porque era uma revolta contra Roma, começando na Palestina. Que o Barrabás não era um bandido, ele era o chefe da revolta contra o Império Romano. Então disseram, dá solta Barrabás e condena Jesus, que sabiam o que estavam dizendo. Que aquele era o líder da revolta contra o Império Romano. E Jesus era aquela escória para eles. Tá bom? O negócio foi assim. Mas o coitado do Judas foi enrolado pela lábia do Caifás e entregou. Agora, está escrito no Novo Testamento, e ele diz, separa Jesus até a revolta contra Roma, depois faz dele Jesus Nazareno, rei dos judeus. Olhem bem, aquela sigla no alto da cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus, devem ao justo. Foi ele que disse. E quando foi para pregar aquela placa lá em cima, naquele quê, os padres, esse, aquele outro, e o Caifás, disseram, não, não foi não, é ele que disse. O espanhol Pôncio Pilato, que sabia da canalice de padre, isso e aquilo e tudo, disse, não, vocês sabiam perfeitamente que era assim, eu sei por quê. Prega aí. E pregaram, o Pilato foi pregar. Está até hoje aí em Alto de Cruzes, e Cruzes não existia, era um texto. Então, para com ela, Maria Madalena, o vozerio era aquele. Você? Puta.
E aí? Está escrito que Jesus tirou de em torno dela 7 espíritos iguais, não é? Aqui. E agora? Quanto espírita tem por aí, divinista e tudo que pode ter mais do que 7 espíritos imundos nas costas? Como é o negócio? Eu não sou trouxa, Jesus também não é. Quando eu desencarnei na França e foi dito, filho Elias, arregimenta a turma servidora e parta para a terra do Cruzeiro do Sul. Esta turma servidora é gente que, por Deus, rodeou eu e Jesus em todas as entregas das verdades divinas até agora, o final, o Evangelho Eterno. Mas eu não sou trouxa nem Jesus. Vozerios, conversa fiada, mala interpretação, juízo a respeito se Deus comunica ou não comunica, ou eu não estava sentado ao lado dele, lá em Itápolis, aqui, falando tudo o que falei, e eu falei do meu duplo do outro lado, o meu duplo do outro lado falou como eu, por ele, para todo mundo dizer. A parte dele que está na carne, está aí o que ele falou, e a parte dele, a matriz que está fora da carne, eu estou falando aqui. Não é? Nós não somos um só, mas está escrito no Apocalipse, um anjo tem um pé na terra e outro no mar, de um lado e do outro, e acabou-se. Então, eu estando aqui, falo por mim, e o meu duplo pode estar aqui e falar por ele, do outro lado, ou por mim. Às vezes nós juntamos e às vezes separamos. Porque teve um tempo na minha vida de trabalho sair do corpo e, do outro lado, trabalhar com a turma. E então vamos separar assim. Vai haver um corte total. Você não vai ter, a não ser nos avisos divinos. Nele, sim. Fora disso, esse trabalho comum de assistência por aí, isso não. Para poder descansar e ter uma longa vida na carne, porque senão termina antes. Aí houve uma combinação, como ser entre Deus e eu, tá bom? Eu e Deus e Jesus, nós três. Tudo fica entre Deus, o Jeová da galáxia, eu e Jesus, tá bem? Aí houve uma combinação, uma convenção, que eu não tenho obrigação de explicar a ninguém como é, como tem sido e como é. O que é que isso aqui está aqui? Do dia 5 de junho de 1910. Porque o outro lado disse, é preciso deixar mais isto. Por isso nós já dissemos, filho Elias, fica mais um pouco na carne. Por que tem um boletim lá em cima da mesa, que ainda não está colado, versando sobre esta questão? Qual é a sagrada finalidade da existência do Espírito Filho de Deus? Versa em torno disso. Que se eu perguntar na rua para alguém, ou até aqui para alguma pessoa, eu poderia perguntar, e a pessoa me dizer assim, eu ainda não sei porque ainda não me avisaram. Então, aqui versa nisso aqui, o desrespeito dessa gente toda pelos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidade, a luz do mundo e o sal da terra. Ou como Jesus disse, a graça de Deus que tira a orfandade do mundo. Porque sem os dons não comunga nem com Deus, nem com o mundo espiritual, nem comigo, nem com Jesus, nem com nada. Aqui e lá naquele que está lá, é a pergunta qual a finalidade sagrada da existência do Espírito Filho de Deus. E a resposta que está lá. Que amanhã o Luiz Clóvis, eu vou colar amanhã, o Luiz Clóvis vem buscar para rodar amanhã mesmo de noite lá. E isto que está aqui de domingo, de sexta-feira, que foi lido aqui de noite, o Clóvis foi lá para esse fim. Então, olhem, vocês não deixem de levar isso. Mas eu quero fazer como eu fiz aqui ao meio-dia. Pega uma caneta. Nós estamos com muito tempo, viu? Porque domingo termina só à meia-noite. Depois é que começa. Depressa. A data 5 de 6 de 92. 5 de 6 de 92. Aqui. Vamos passando. Toque. Ele, quando ler, vocês vão ter isso na mão. 5 de 6 de 92. 5 de 6 de 92. Todo mundo ganha um, deve dar para todos. Porque o Clóvis pôs a data de hoje, 7 de 6. Era para pôr 5.
Assim vocês ficam com uma lembrança do dia em que eu passei dos 82 para os 83. A Helena chegou? Hã?